Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá! Como é bom estar com você numa tarde gostosa dessa, estar juntinho de você aí na sua sala. Obrigado por nos receber com tanto carinho em sua sala. Hoje nós estamos com um convidado querido, especial, muito conectado com tudo que está acontecendo. É o autor, escritor, palestrante, psicanalista Adeilson Sales. Ele já escreveu 96 livros, não é brincadeira não, para um público infantil, para o público jovem e para o público jovem adulto. Olha só! Adeilson, seja bem-vindo ao Plenitude. Obrigado, Iraci, amigos, amigas. É uma alegria poder partilhar esses momentos juntos aqui, não é? Em plenitude, para falar de assuntos que interessam, que falam ao nosso coração. Entrando em plenitude hoje com a Adeilson, é isso aí. Como que é escrever para um público tão diferente? Tanto criança, depois o jovem e depois o adulto. Você sabe que eu descobri isso aos poucos, porque eu comecei os meus primeiros livros, os 3 primeiros livros, foram para o público adulto, romances. Então, aí a minha neta, a Isabela, estava pequenininha ainda, e eu queria dar livros espíritas para ela, livros infantis, não é? E eu procurei, pesquisei, e eu não gostei muito daquilo que eu encontrei. Eu sou muito ousado, digamos assim. Eu comecei a ler muita literatura e comecei a produzir. As ideias começaram a pulular lá dentro da careca, e eu comecei a escrever os primeiros livros infantis. Ela cresceu, se tornou adolescente, eu fui procurar livros para adolescentes no meu espírito, não tinha. Essa é ótima. Não existiam livros para adolescentes. Que legal. Aí eu comecei a estudar livros adolescentes na literatura de uma maneira geral. Eu não tinha na literatura espírita. É verdade. Aí eu comecei a estudar, a ler, me encantar e comecei a produzir livros para adolescentes. Então foi algo assim automático, né? E fui sendo convidado pela vida, através dela, a escrever tanto para crianças quanto para adolescentes. Quando eu comecei a lançar os livros infantis, naquela época, a Federação Espírita Brasileira investiu pesadamente em ilustrações de qualidade. Então eu lancei os 3 primeiros livros pela FEB na Bienal do Livro aqui no Rio, em 2007. E depois para adolescente, quando ela se tornou adolescente, né? Olha que bacana, que bacana. E continua até hoje nos 3 caminhos, né? Isso. Agora estamos em setembro e nós abraçamos sempre a campanha de prevenção ao suicídio, né? Como alcançar esse público e levar a eles uma mensagem de esperança, de apoio? Iraci, esse assunto é um assunto muito sério e muito delicado. Todo mundo fala sobre o jovem, mas poucos falam para o jovem. Falar sobre o jovem é uma coisa e falar para o jovem é diferente. Então, é evidente que nós precisamos nos permitir ir ao universo deles para ouvir as angústias, abrir um pouquinho a porta do passado e lembrar do adolescente que nós fomos, também para podermos ter compreensão desse universo. Como eu escrevo para adolescentes, e gosto muito de escrever para adolescentes, tenho contato com eles através da psicanálise, através das palestras, isso me permite mergulhar de forma mais profunda. Não tem uma receita mágica, mas a base da relação é o respeito pela dor emocional do adolescente e o respeito pela dor emocional da criança. Historicamente, a psicologia, ainda no início do século passado, 1910, 1920, ainda engatinhava na compreensão de que a criança tinha uma idade psicológica específica e que o adolescente tinha uma idade psicológica específica. Se você consultar a moda da época, você pode ir no Google lá e visitar para tentar verificar como as crianças se vestiam e os adolescentes, você vai perceber, curiosamente, que as crianças e os adolescentes se vestiam iguais aos adultos.
Não havia uma moda infantil ou uma moda adolescente. É verdade. Isso faz com que a gente compreenda que se via, se entendia a criança como um adulto em miniatura. Uhum. Só que a criança ela tem um sofrimento dela própria, uma angústia própria, Iraci. Então, você não vai ver uma criança, nunca vai encontrar uma criança de 4, 5 anos que acorde pela manhã e diga que está melancólica ou que está depressiva. A criança não consegue nominar aquilo que ela sente, Mas ela mas ela sente. Ela pode sentir e manifestar esse desconforto através da birra, de se jogar no chão. E nós, inadvertidamente, queremos castigar a criança por ela ter um comportamento onde ela manifesta as emoções que ela sente. Então, veja que a castração e o sofrimento nosso, enquanto adultos, muita coisa vem da própria infância e da adolescência. Com certeza. Pelo fato de nós não termos tido a oportunidade de nos manifestarmos emocionalmente, até mesmo para chorar, para reclamar, para sentir raiva. Sentimentos absolutamente humanos que nos negaram o direito de chorar, Exato. para mim e para você, negaram o nosso sofrimento enquanto adolescente também. Todo sofrimento do adolescente é tido como frescura. Tipo assim, qual o problema que você tem para... Você tem tudo. Você tem uma boa escola, você tem iPhone, iPad, tudo. Às vezes não tem iPad nem iMãe, né? Não tem pai nem mãe, é isso mesmo. Você tem tudo. Então, nós não respeitamos o sofrimento e, por conta disso, isso gera traumas profundos que acabam complicando. Então, a relação dos pais, muitas vezes, ela se fragmenta com os filhos porque não existe a possibilidade desse sentimento de pertença emocional e de respeito, tanto à criança quanto ao adolescente. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser conivente com tudo, não é isso. Não. Mas nós precisamos entender que muitas vezes o próprio adolescente não sabe falar sobre o universo de sentimentos, de dores. Então nós somos muito impositivos, como foram conosco. Eles acabam vivendo num mundo paralelo ao nosso. Exatamente. E onde não tem e muitas vezes, Iraci, eles representam um papel para nós, para atender às nossas exigências enquanto papais, enquanto educadores. Mas o que eles sentem, na verdade, pode estar escondido. Falando de Setembro Amarelo, garotos e garotas desenvolvem ideação suicida por não conseguirem lidar com as emoções reais que eles sentem, com as angústias e com aquilo que eles têm que representar como papel, muitas vezes, que não reflete quem eles são. É bem difícil, né? Complexo. Porque ninguém te entende, você não se entende, você não tem com quem falar. Você não tem interagir. Então, quando você fala a respeito da maneira, na tua pergunta sobre como chegar neles e tudo mais, esse contexto, é importante respeitá-los. Entender que, mesmo que eu não concorde, eles têm sofrimentos. Mas para que estabeleça uma conexão, um vínculo, eu preciso deixar que ele tenha um sentimento de pertença na relação. Com certeza. Para que aí, a partir disso, eles vão se abrir, vão se aproximar, e aí sim eu entro com uma proposta educativa. Né? Perfeitamente. De onde vem a falsa ideia de um Deus punitivo que contém em si o bem ou o mal? Essa é a pedagogia da culpa. Não existem instrumentos de manipulação mais eficientes do que a culpa. Então, a gente percebe isso nos textos bíblicos, não é? Que se trabalha muito esse universo de um Deus que castiga. Não é? E esse processo de culpa, ele vai dar a impressão de que aquele que é culpado vai sempre se submeter a uma força superior. Perfeito. Eu me recordo quando eu era garoto, era menino, que os meus pais me diziam que se eu fizesse tal ou tal coisa, que Deus iria me castigar. Então era uma prática pedagógica. O medo... Exatamente. A culpa como instrumento de coação, de conversão, que muitas religiões se utilizam disso, né? Até hoje, né? Até hoje. Então, eu me recordo, a primeira mensagem mediúnica que eu recebi, há muitos anos atrás, foi do espírito José do Patrocínio. E ele dizia, o título da mensagem era Alforria das Consciências. Olha que forte. E ele dizia, Iraci, que o espiritismo era uma carta de alforria para as consciências.
que a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, encerrava-se a era da culpa e começava a era da responsabilidade. Mas Jesus já tinha dito isso há mais de 2000 anos, quando ele asseverou que a cada um seria dado conforme as suas obras. Uhum. Então, o Espiritismo, que veio reafirmar tudo que Jesus havia ensinado, trouxe para nós essa proposta. Mas a culpa, num relacionamento, por exemplo, se um parceiro ou a parceira engana o outro e eles decidem prosseguir mesmo assim, se não houver realmente, de fato, o perdão instituído dentro da relação, todas as vezes que houver uma discussão, evoca-se o erro do outro para que ele se sinta culpado e eu me coloque numa posição de superioridade. Aquilo vira um ciclo vicioso, né? Sem dúvida. Então, a culpa, ela é um instrumento pedagógico de manipulação alheia. E a religião se utiliza muito bem disso, trazendo a ideia de um Deus punitivo que castiga, quando Jesus nos apresentou o Deus justo e bom, que é amor. Totalmente diferente, né? De que forma a religião pode se tornar uma algema na vida de um devoto? Quando ela... eu queria fazer um parêntese. Eu não vejo que a religião seja o problema. O problema são os religiosos sempre. Exatamente. É a interpretação que o religioso dá da religião que vai fazer com que, supostamente, a religião se torne um cárcere. Uhum. Então, eu utilizo a minha visão e a minha lente ética-moral para julgar a vida das pessoas, para condenar as pessoas, e atribuo isso à interpretação religiosa que eu dou. Claro. Então, é evidente que eu acabo transformando a religião em uma algema, Uhum. ou um cárcere. Mas, na verdade, é uma interpretação do religioso. Os filósofos, estudando com profundidade a questão da religião, afirmando que a religião é o ópio do povo, etc., etc., eles, em certa parte, em certa medida, eles estão certos na interpretação. Mas, a meu ver, particularmente, me permitindo fazer aqui a minha interpretação, entendo que a questão está sempre entre a Bíblia e a cadeira, entre o Alcorão e a cadeira, ou seja, o problema está sempre no religioso. Exatamente, porque o problema são a conotação que as pessoas dão de acordo com seus próprios interesses, sua própria agenda. Seu próprio interesse, sua própria agenda, o seu senso de justiça, que é tosco na maioria das vezes. Uhum. Então, isso faz com que existam interpretações as mais variadas de uma mesma mensagem do Evangelho, do Velho Testamento, que seja, de acordo com os meus interesses, eu interpreto Deus. Perfeitamente. Adilson, de onde nasce a ingratidão pelos que amamos e como podemos dominar essa emoção? Você sabe que liberdade é algo tão bom que a gente quer pegar dos outros para nós, né? Essa é ótima. É verdade, Iraci. A questão da ingratidão, ela nasce, na maioria das vezes, por aquilo que nós entendemos merecer. Nós não amamos de uma forma que... Divaldo fala muito isso, Joana de Ângeles fala muito isso, Nise fala muito isso, na questão de você amar, e quem ama é mais feliz. Sim. Mas a gente ama e querendo que a pessoa passe recibo para nós. Então é importante que eu ame e veja, para uma satisfação própria do meu íntimo, que aquele meu gesto amoroso repercuta na pessoa, porque eu quero ser agraciado pela atitude de reverência que ela venha a ter comigo. Sim. Quando o amor deve ser, a gente está exercitando e aprendendo, uma expressão natural do nosso gesto de dar, de amar, de ser empático. É porque o amor, a gente precisa compreender que ele permeia a nossa existência. Ele pode se manifestar num gesto de empatia, numa atitude indulgente. Eu sei que a pessoa errou, que cometeu um deslize, mas eu não vou nem falar. Eu percebi, mas eu não vou humilhar a pessoa, ressaltar, olha, você fez isso, fez aquilo. Então, isso é uma atitude de amor grandiosa. Sim, sim. Na verdade, a ingratidão, ela surge no momento em que se há uma contrariedade. Então.
Sem dúvida. Há uma contrariedade e nós queremos, de alguma forma, ser reconhecidos sempre. Muitos pais educam os seus filhos e os filhos acabam não trilhando aquele tipo de sonho ou não buscando aquela profissão que os pais querem que eles se tornem profissionais naquela área. E eles dizem, olha, eu fiz isso, isso, isso por você, e você não retribuiu como eu queria, etc, etc, etc. Então, na relação pais e filhos, na relação de namorados, na relação marido e mulher, na relação até de amizade mesmo, as pessoas costumam cobrar, ou quando a outra parte não corresponde da maneira que eu entendo que deveriam me corresponder, eu posso enxergar naquilo uma atitude de ingratidão. Tipo, eu fiz tudo por você, mas... Você não correspondeu como eu queria. Exatamente como eu já estou esperando o troco, né? Eu já estou esperando que me corresponda como eu quero. E cada pessoa se encontra num estágio evolutivo diferente, num estágio emocional diferente. A capacidade de percepção, a capacidade cognitiva do ser humano, ela difere de acordo com o estágio evolutivo, tanto no grau psíquico, psicológico, quanto na questão espiritual mesmo. Então, o mesmo fato, Iracy, que se nós dois observarmos agora, é possível que você se sinta mais impactada do que eu. Mas isso não tem a ver porque eu deixe de ser sensível ou não. O meu histórico emocional é diferente do teu histórico emocional. Se a cena em questão envolve o relacionamento de um pai, por exemplo, e você teve dificuldades com seu pai, aquilo vai te abater mais profundamente. Se eu não tive dificuldade, eu vou olhar para aquilo com mais tranquilidade. Mas aquele impacto em você é como se fosse um gatilho que acionasse uma lembrança, às vezes, do teu inconsciente. Você nem lembra, mas reverbera em você. Né? Então, sacode mesmo, né? Sacode. O Alberto Almeida diz assim, bateu, doeu, pega que é teu. E é verdade mesmo, né? E é verdade. E a ingratidão, ela é, às vezes, a nossa visão de querer um reconhecimento por algo que a gente deveria dar sem esperar a retribuição. Porque a ingratidão, ela, na verdade, eu tenho que ter uma retribuição, não, eu tenho que fazer uma retribuição, mas não uma retribuição da forma em que eu me sinta grata entregando a você, mas da forma que você quer que eu tenha gratidão, e que não é a mesma coisa. Na verdade, nós não somos tão caridosos assim. Nem um pouco. A gente faz as coisas e fica sempre com aquele... acha que deve ficar sempre com aquele crédito. E quando a outra pessoa, em alguma sorte de qualquer questão que seja, não corresponde, a gente já pensa logo, eu fiz, e agora olha o comportamento dela, olha o comportamento dele. Mas eu já fiz isso, isso, isso. Não é? Funciona dessa forma. Vai somando, né? Vai colocando tudo na conta. Exatamente. É isso mesmo. Adeilson, por que temos tanta dificuldade em nos perdoar pelas nossas limitações? Então, nós buscamos muitos modelos exteriores, né? O mundo vende muitos modelos de felicidade. E nós somos seres humanos. O que nos faz sofrer e que gera muita angústia é a falsa ideia de que nós devemos ser bons em tudo e corresponder às expectativas alheias em tudo. E nós somos limitados, nós somos falíveis. A poetisa Cecília Meirelles dizia assim, somos bem menos do que pensamos, raramente um pouco mais. E é a mais pura realidade. Então, aceitar a nossa humanidade significa entender que nós não vamos conseguir uma vida linear, em que tudo funcione de maneira equilibrada todos os dias e que nós estejamos bem todos os dias. Nós somos seres emocionais, que sentimos raiva, contrariedade, nos angustiamos, sentimos inveja, sentimos medo. Isso faz parte da constituição psicológica de qualquer pessoa saudável. O adoecido vive com inveja, vive com raiva. Nós não devemos viver esses sentimentos exponencialmente como uma conduta rotineira, diária.
Mas experimentar contradições de ideias, de sentimentos, é absolutamente normal. Nós procuramos, nos modelos estereotipados, né, criados pela sociedade, eu devo ser sempre assim, eu devo estar sempre em harmonia, eu devo estar sempre em paz. Isso é impossível. Então, quando a gente não atende ao modelo instituído, seja ele qual for, a gente acaba experimentando uma frustração muito grande. Uhum. Eu não consigo. Então, fica com sentimento de menos-valia, fica com baixa autoestima. Isso é péssimo para crianças, para adolescentes e para os adultos. A criança que ouve dos pais a comparação, olha, você devia ser como seu primo. Você não devia ser assim. Essa é uma prática que gera traumas. Com certeza. O adolescente que ouve isso, né, e se ouviu na infância, ele vai crescer como um adulto inseguro, Iraci. Então, quando ele não conseguir atender às expectativas alheias, ele vai olhar para o mundo e vai falar, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada. Isso gera suicídio, dependendo da estrutura emocional da pessoa, dependendo da história de vida. Então, são assuntos realmente muito delicados e nós precisamos aprender a nos amar, a nos perdoar, a entender quem somos. Exatamente. Nessa repaginação, né, de emoções, de insatisfações que o jovem vive, é uma estrutura base do lar deles. Sem dúvida. Certo? Os pais têm esse reconhecimento? Menina, os pais, nós estamos falando aqui para um público variado, mas falamos assim para um público espírita em sua maioria. Todos os espíritas conhecem Emmanuel. Emmanuel é o mentor do Chico. Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo Franco. Os pais são os mentores dos filhos. Sim. Então, efetivamente, eles precisam de bases seguras. Eles precisam de referências positivas para que, no momento das dificuldades, e elas existem para todos nós, e na adolescência, então, essa ebulição psíquica é terrível. Né? É muita insegurança, muito medo. Eles tenham as referências para poderem se nutrir emocionalmente, para chorar, para ouvir bronca, porque também é bom ouvir bronca quando, às vezes, a gente diz que ama na bronca que a gente dá, no interesse que a gente tem pela vida dos nossos filhos. Então, eles precisam, sim, da presença dos pais para que eles tenham esse norte, esse cais, onde eles possam atracar o barquinho das emoções deles. Tem duas portas. Uma dos pais que falam assim, eu fui educado assim, então Sim. eu vou educar assim. E a porta de que eu fui educado assim e eu não quero de jeito nenhum que os meus filhos tenham a educação que eu tive. Iraci, você sabe, os nossos pais nos passam virtudes, seja aquele que não quer repetir o modelo, quanto aquele que, já que eu fui assim, você vai ser também. Nós passamos virtudes, mas nós também traumatizamos os nossos filhos. Com certeza, a gente vê cada coisa. A gente é que nem aquelas pegadinhas que a gente assiste, que o pai derruba o filho, sobe por cima. Aí você fica olhando e fala, gente, não dá para acreditar que a gente faz isso com os nossos próprios filhos. Fazemos. Repetimos modelos, muitas vezes, dos nossos pais inconscientemente. Nossos pais eram traumatizados, nós somos traumatizados e nós traumatizamos os nossos filhos. Então, a evolução do conhecimento psicológico, do conhecimento psíquico do ser humano, a ressignificação dos processos educativos é que vai quebrar essa situação de o cachorro correr atrás do rabo. É exatamente isso, porque a gente vê que todo mundo encontra ali um conflito, né? Mas não encontra uma resposta, Sim. porque não tem um amadurecimento psicoemocional, um amadurecimento espiritual para falar, olha, isso aqui é uma cartilha, tem uma receita de bolo aqui, essa receita que eu vou seguir. Né? Cada um tem
pacote, uma bagagem, E né? educar, nós aprendemos educando. É uma via de duas mãos. Nós estamos Isso. lidando com espíritos que podem ser mais amadurecidos do que nós mesmos. É isso aí. Passar rápido, né, pessoal? Então, olha só, chegamos no intervalo, nós vamos tomar um cafezinho gostoso e voltamos já já. Não saia daí que tem mais. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um convidado muito querido, um convidado do coração, que é o escritor, palestrante, terapeuta. Olha só, traz coisas fantásticas. Adeilson Salles com você hoje. É isso aí, batendo bolão aqui, né, Adeilson? É uma alegria. Adeilson, a vida nos devolve sempre o que nós ofertamos a ela. Por que existem, então, relações amorosas em que um dá mais do que o outro? Quem dá mais, todo excesso esconde uma falta. Quem dá muito pode ter carente, querer muito, né? Uhum. Dá muito porque exige que o outro dê muito. As relações são construídas na compreensão de que as pessoas devem dar aquilo que elas podem, mas nós vou dar bastante porque eu vou receber bastante. Isso revela carência. Como eu disse há pouco, todo excesso esconde uma falta. Então, existem relações em que ainda se encontram na faixa da barganha. Eu preciso trocar. E eu entendo que se os meus recursos, se aquilo que eu der for grande, eu vou receber uma coisa muito grande também. Vai haver uma reciprocidade, né? A máxima é dando que se recebe é adequada para todos os tipos de relacionamento ou existe sim alguma relação em que se dar mais faz sentido? Depende muito da relação, a gente não pode generalizar, né? A gente precisa entender uma relação, quando ela se torna dependência, ela não é mais uma relação, ela é um processo escravagista. Ah, isso é verdade. E muita gente vive esse processo de escravidão, Uhum. em que eu não vivo sem o outro, eu não respiro sem o outro. Quer dizer, é a compreensão ou a manifestação de um processo de sofrimento que vem desde a infância e que se revela. Muitas vezes a pessoa se envolve, casa, quer casar com a figura do pai ou quer casar com a figura da mãe. Ou manifesta na relação a carência daquilo que não teve na infância. É verdade. De ambos os lados. Isso é muito verdadeiro, sabe, Iraci? Uhum. Então, onde falta medida, onde falta equilíbrio, uma das partes vai ter uma carência ou vai ter um conflito. Isso pode ser cuidado, pode ser orientado por profissionais da área da saúde mental e emocional. Mas, normalmente, quando a gente está cobrando ou quando a gente já vai para o casamento, olha, eu quero te fazer feliz. A gente precisa dizer para o parceiro ou para a parceira, não, eu já vim feliz de casa. Exatamente. Esse negócio de quero te fazer feliz Exatamente. é complicado. Já inicia a relação pelo viés da dependência, né? Ninguém vai te fazer feliz se você não estiver bem. E esse histórico, ele não vem apenas da idade adulta, ele vem do berço, né, da educação que a gente vai recebendo ao longo do tempo, da maneira como a gente vai desenvolvendo a nossa subjetividade, da forma como a gente vai compreendendo a vida. Mesmo porque não é o outro que deixa a gente bem. A gente tem que estar bem, se sentir bem com a gente mesmo e com a situação, com a constância em que estamos vivendo de aquilo ser realmente bom, benéfico, equilibrante ou não. Mas não é o outro que proporciona aquilo, né? Sabe, Iraci, nós passamos muito tempo na vida terceirizando responsabilidades. Responsabilidade pelos nossos sofrimentos, pelas nossas lágrimas.
por aquilo que a gente não consegue resolver. Quando nós entendermos que é saudável perguntar a si mesmo qual a parte que me cabe nas lágrimas que eu choro, em que medida eu construí para essa dor que hoje me flagela. Isso faz com que a gente amadureça, entenda, olha, uma parte disso tudo que está acontecendo eu tenho responsabilidade, eu tenho alguma parcela. Caso contrário, a gente vai estar sempre responsabilizando os outros, terceirizando, agindo de forma infantil, querendo se isentar, criando álibis para fugir de algo que nos cabe resolver. Resolver consigo mesmo, ter uma compreensão mais ampla com relação à vida, para que a gente possa transitar amadurecido. Nós precisamos nos emancipar emocionalmente. E se emancipar emocionalmente dói, porque para nascer dói, né? Todo parto é doloroso. Mas, sem dúvida alguma, é também libertador. É um processo de euforia em que a gente consegue entrar num momento novo da nossa vida e de maturidade. Caramba, eu preciso cuidar de mim, e cuidando de mim, consequentemente, eu vou cuidar do outro, da outra. Eu vou poder oferecer um eu melhor para aqueles que convivem comigo. Que não é fácil, não, né? Como estar no mundo e ainda assim sermos nós mesmos sem ofender quem nos cerca? Pois é, a gente precisa parar de dizer sim para o mundo e não para nós mesmos. Criar modelos ou personas que representem papéis de acordo com os meus interesses ou para ser aceito no mundo é algo que acaba nos violentando de alguma forma. Então vou estar com a Iracy e eu preciso mostrar para a Iracy que eu estou bem. Como eu escrevo livros, as pessoas vão achar, olha, ele escreveu tantos livros, ele deve ser uma pessoa bem resolvida. Não, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, como qualquer ser humano. Então, a compreensão de si mesmo e da nossa humanidade, nós falamos isso anteriormente, é fundamental que a gente entenda que em alguns momentos nós estaremos bem, em outros momentos nós não estaremos tão bem. Mas o que mais nos adoece é a violência que nós praticamos com a gente mesmo, que é representar papéis, nos afastando da nossa essência, de quem nós somos. Dizer sim quando a gente queria dizer não quando a gente queria dizer sim. Então nós precisamos ser um pouco mais ousados, corajosos e pensar, refletir de maneira mais profunda em quem somos nós, quem eu sou de fato, né? Por que eu tenho que atender sempre às demandas do mundo? Por que eu tomo decisões que precisam do consentimento alheio, da aprovação alheia? Isso denota que eu sou uma criatura frágil, insegura. Esse processo pode vir da infância, etc., etc. Mas a gente fazendo essa avaliação e você se identificando como uma pessoa frágil, não significa que a vida esteja perdida. Significa que você pode buscar uma ajuda profissional, de alguém que te ajude a compreender, que faça com que você enxergue os seus valores, tudo aquilo que você tem de bom, porque eu sei que você tem muita coisa boa. Agora, quando a gente tem o nosso olhar muito voltado para o mundo, né, tem até uma música que diz assim, o mundo quer te ver chorar, mas Deus quer te ver sorrindo, né? O mundo vai te fazer chorar se você for atender às demandas do mundo, só as do mundo, negando as suas. Então é imprescindível que a gente tenha essa clareza nisso. Adeilson, a gente busca muito evoluir. A gente fala, não, preciso evoluir, eu vou. E como evoluir negando os nossos próprios desejos? Pois é, que pergunta interessante, inteligente e profunda, né? A nossa vida na Terra, ela não é um processo em que tudo pode nos ser concedido sob pena de tropeços maiores. Se todos os nossos desejos forem atendidos, evidentemente que existirão situações de adoecimento, de dor e tudo mais. Nós precisamos refletir muito profundamente nessa questão do desejo e dos sentimentos, que tudo aquilo que nos é negado não é negado porque Deus está nos castigando ou encontrarmos uma causa
exterior à lógica da nossa vida. Nós estamos aqui para educar os nossos desejos e os nossos sentimentos. Então, nem quando o seu filho lhe pede algo, lhe pede um brinquedo, que você sabe que aquele brinquedo ele não está ainda preparado ou apto, não corresponde à idade emocional e psicológica dele, você não vai dar. Ele pode se machucar, pode machucar alguém. Assim a vida age, né, fazendo um comparativo para a nossa realidade espiritual e emocional, assim a vida age conosco. A logística divina trabalha pelo melhor para a nossa evolução. Todavia, é preciso entender que desejos não são direitos adquiridos. Isso é verdade. Desejos não são direitos adquiridos. Então, a gente vai conquistando gradativamente. E aquilo que a gente anseia muito, mas não pode ter, é, sem dúvida alguma, a oportunidade de aprendermos a administrar e educar os nossos próprios desejos. Educar os próprios desejos, aí está um grande desafio, né? Exatamente. Crescer é sofrer ou há formas menos custosas de crescimento? Ah, sem dúvida alguma, né? A escolha é sempre nossa, né, Iraci? Quando, no livro Há 2000 anos, quando Emmanuel vai se encontrar com Jesus, ele não foi se encontrar com Jesus, o senador Públio Lentulus, melhor dizendo, perdão. O personagem Públio Lentulus, senador romano, muito orgulhoso, etc., etc., tem uma filha que está com lepra. E Jesus, naquela época, no mundo, curava, ajudava, consolava. E a esposa do senador, a Lívia, influenciada por uma serva, já ouvia falar de Jesus e se encantava por tudo aquilo que ouvia falar de Jesus. Então ela pedia ao senador, que era um homem muito orgulhoso, para procurar Jesus. Mas a menina começou a piorar, piorar, piorar. Então, uma vez, ele ouve da boca da própria filha: papai, eu quero ver o Nazareno. Então, ele se sente incomodado com aquilo e decide procurar Jesus. Mas ele vai procurar Jesus à noite, para que ninguém veja que um senador romano, pessoa influente da época, poderia se expor procurando um profeta naquela época que não tinha nada a ver com o poder do mundo. E ele vai. E nesse encontro com Jesus, Jesus convida o senador orgulhoso a segui-lo. E o senador pensa em todos os favores do poder, em tudo que representava ser um senador romano na época, e opta por continuar como senador com a vida que tinha, vida faustosa, rica e de posição social elevada. Exatamente. E depois Jesus o adverte, né, que se você não quer me seguir, não tem problema, mas os seus caminhos serão dolorosos. Então, ele era lúcido, mas prevaleceu ali os interesses do homem, do mundo. Exato. Ele não atende o convite de Jesus e a via do sofrimento se abre para ele. Ele sofre muito, não apenas nessa encarnação, como 50 anos depois, como escravo Nestório, não é? Uhum. E em todas as situações que ele vive de sofrimento. Então, chegou um momento em que ele tinha uma opção. Ele poderia sofrer por amor a Jesus, como Paulo, em determinado momento, escolheu sofrer por amor a Jesus, mas espiritualmente ele obteve, evidentemente, um processo de elevação, digamos assim, mais rápido. Mas o senador romano, Públio Lentulus, que é Emmanuel, o mentor de Chico, escolheu uma via tortuosa. Então, é claro que nós sempre temos possibilidade de fazer escolhas. É verdade. Estando no mundo, a gente sempre procura a via das sensações, daquilo que traz mais prazer para a nossa vida. Prazer, o desejo. E nós acabamos asfixiando o nosso eu, a nossa essência espiritual. E nesse processo, evidentemente que a gente se embriaga de prazeres e de gozos e acaba, em alguma medida ou em algum momento, experimentando algum revés, alguma dor. Como eu disse há pouco, todo excesso esconde uma falta, até excesso de prazer esconde carência de Deus. Carência de Deus, falou bastante aí, falou completo. Vamos lá. Se eu nego os meus desejos, a minha essência ainda
por ser tão materialista, tão ilusória, e gostar dessa ilusão que eu vivencio, se eu nego porque eu sei que eu tenho que evoluir, eu tenho que mudar, não, isso aqui eu sei que não é certo, não é errado. Eu não estou ali criando um gatilho psicológico? Eu posso criar um gatilho psicológico, né, nas situações que acabam realmente me traumatizando, gerando traumas. Eu recalco muita coisa, né? Tem coisas que eu faço questão, eu não quero lembrar, não quero pensar, porque todas as vezes que isso emerge no meu psiquismo, isso causa sofrimento, me traz angústia, provoca sentimentos de ansiedade, etc. Mas a gente precisa entender também, e aí entra uma atitude de compaixão consigo mesmo, não para que a gente se compraza no prazer. A gente precisa entender que tudo acontece no momento certo. A lagarta, para se tornar borboleta, ela tem que passar pela dor do nascimento. A semente, para germinar, primeiramente ela cria raiz com solo de maneira mais profunda, para depois poder brotar. Nós também, em alguma medida, precisamos compreender que até o sofrimento, a dor, essas coisas que a gente vive, né? No aprender a amar, no aprender a aceitar as pessoas como elas são, etc., é que vai fazer com que a gente vá amadurecendo, dilatando o nosso olhar. Eu costumo dizer que as lágrimas são o colírio de Deus que dilata a pupila da alma, para a gente enxergar a vida com mais clareza. E isso é o que acontece conosco. Não há que se martirizar, não, eu não presto, eu só caio. Só cai quem está andando, né? Só cai quem está em pé, né? Você está caminhando, vai tropeçar. Então a gente precisa ter discernimento, clareza, buscar sim uma vida mais equilibrada, mas também ter compaixão consigo mesmo e entender que a reincidência, para alguns de nós, ainda é necessária para que a gente possa despertar em algum momento. Com certeza. Quais as dicas que você daria para ajudar o nosso telespectador no processo de autoconhecimento? Pois é. Esse é um trabalho árduo e um trabalho difícil quando o nosso eu está embriagado, em processo letárgico, adormecido. Nós precisamos, primeiramente, não existe uma receita pronta, porque cada um de nós está dentro de um estágio de compreensão da vida. Mas é importante dizer que a dica mais importante é que a gente entenda que nós somos seres integrais, como afirma Joana de Ângeles. Somos um espírito vivendo uma experiência humana, nos manifestamos num corpo. Então, a gente precisa entender que existem essas três instâncias, corpo, mente e espírito. E que essas três instâncias precisam ser cuidadas. Eu tenho que ser responsável pelo corpo, eu tenho que ter a busca por uma cultura de paz, uma cultura do intelecto que me ajude a viver bem, que eu me torne uma pessoa produtiva aqui na Terra. Eu preciso entender que eu tenho uma conexão com o sagrado, com Deus que é meu Pai. Essa compreensão e aceitação de que nós estamos aqui passando, que nós não viemos aqui para ficar, vai começar, não vai resolver tudo, porque nós estamos realmente, como eu disse, aí embriagados por tudo que a vida oferece de bom. Mas começa a nos dar noção de que nós vivemos a partida de um ente querido, de um pai, de uma mãe. Nos momentos em que a dor nos visita, são, como dizia o nosso amigo Richard Simonetti, ele dizia assim, Adeilson, ele me falava, a dor é o sino de Deus que plange, que toca para despertar o espírito para a realidade da vida. Então, não veja na dor um castigo, algo que você não mereça ser feliz, enfim. A dor faz parte do processo evolutivo, é uma mestra realmente para as nossas vidas e nós precisamos entender cada situação conflitiva, dolorosa que apareça é para fazer, opa, eu estou passando por aqui, deixa eu valorizar as coisas que realmente precisam ser valorizadas. Com certeza. De que forma você percebe que o homem moderno vem conseguindo dominar melhor suas emoções?
Então, muitas coisas, a gente não pode destacar no mundo só as coisas que nos entristecem, né? A violência e tudo mais. Afinal de contas, nós estamos num grande hospital. O hospital ele tem setores, ele tem a traumatologia, tem os casos graves. É verdade. Tem a seção lá, a neurologia, tem os exames, enfim, cada um de nós está num departamento. As nossas fraturas são morais, né? E a gente precisa entender que existem processos aí maravilhosos, manifestados silenciosamente, de caridade, de amor, a ciência que cresce, que descobre a vacina, que salva vidas, e muitas coisas acontecem e nós devemos exaltar a vida aqui na Terra. Nós precisamos sair da faixa daqueles que olham apenas para as coisas negativas, embora a gente enfrente muitas dores e dificuldades, tem muitas coisas positivas, muitas coisas boas acontecendo que nasceram e foram implementadas justamente do sofrimento humano, a partir do sofrimento humano, melhor dizendo. Beleza. Dizem que o cúmulo da revolta é morar sozinho e fugir de casa. Por que o homem está fugindo do autoencontro? Essa justamente é porque ele vê no mundo coisas que o fascinam. Então eu vou num shopping center e vejo aquelas vitrines e estou com meu cartão de crédito e quero consumir, eu quero viver, porque eu entendo que a vida é aquilo que está fascinando o meu olhar. Quando, na realidade, a vida se caracteriza, primeiramente, e se dá de maneira consentida no meu coração, na minha alma, nas coisas que me elevam, que trazem completude e que geram paz ao meu coração. Quando eu tiver a compreensão de que eu estou viajando, eu não sou daqui, eu estou passando por aqui. Certamente eu vou administrar melhor as coisas, os meus desejos e os meus anseios, enquanto os meus olhos brilharem, quando eu sentir uma angústia e eu não conseguir lidar com a minha angústia, eu vou fugir de casa, mesmo morando sozinho, porque eu vou acreditar que consumir vai me trazer um alívio para a dor que eu sinto. Quando a gente precisa aceitar, entender que a vida é cíclica. Ciclos de paz, ciclos de amor, ciclos de dificuldade. E essa é a existência nossa aqui na Terra e a compreensão disso vai nos fortalecer para seguirmos adiante. Passa muito rápido, Muito né? rápido, né? No instantinho a gente já chega no final do programa, olha só. Mas convidamos você para deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, eu quero deixar registrado aqui uma fala que eu considero muito importante, que é o sentido da vida. Eu descobri qual é o sentido da vida e quero dividir com você. O sentido da vida é ser útil. Quanto mais utilidade nós temos no contexto em que nós vivemos, mais a nossa vida é consentida. Jesus disse na sua mensagem que ele veio à Terra para servir e não para ser servido. Ele poderia ter dito assim: eu vim ao mundo para ser útil. E ele foi útil e deseja que nós sejamos úteis onde quer que estejamos, para que a vida seja consentida e assim nós sejamos mais felizes. Obrigada, Deus. Obrigada pelo seu carinho, viu? Obrigada pela sua presença. E para que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita bênção e com o coração cheio de muito amor, deixamos aqui super beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.